A paz do Senhor Jesus. Hoje são 6 de dezembro de 2024. No dia 19 de outubro, próximo passado, Deus traz o pastor Elienay Cabral. E em meio à escola bíblica, com tanta idolatria, com tanta bajulação, Deus traz o seu servo e entrega à igreja uma poderosa mensagem profética. Vocês vão assistir aqui, tá? E após 43 dias certinho, o planejamento que estava no coração do gestor-presidente não somente é revelado por ele, como é executado. Então, irmãos, você se engana se você quiser. Deus trouxe o pastor Elienay Cabral e o usou poderosamente. A coisa foi tão tremenda que a gestão da IEADPE saiu tirando esta mensagem da plataforma, não somente da rede oficial da IEADPE, como de todos os canais. Mas está aí uma parte dessa poderosa mensagem para você e assista como foi o cumprimento fiel da mensagem profética. Tem muitos obreiros que estão aí, já perderam o escudo de ouro do seu ministério e agora estão vivendo uma farsa, estão vivendo uma imitação barata, porque eles não conseguem mais ter a presença de Deus em suas vidas. Já estão caídos há muito tempo e não querem reconhecer isso. A igreja de Jesus Cristo, irmãos, vem sendo atacada. Roboão perdeu esses tesouros da casa real e da casa de Deus, significando que o povo ficou sem as defesas da casa de Deus, que todos ficaram expostos ao vexame, à zombaria dos seus inimigos. Todos tiveram a sensação de perda, de derrota, de humilhação. Foi uma coisa terrível. Todos. A igreja de Jesus, hoje, vem sendo atacada de todos os lados, por inimigos intelectuais, por inimigos morais e espirituais que estão tentando usurpar as nossas conquistas. Muitos líderes cristãos atuais já perderam seus escudos de ouro. É por isso que eles aderem a toda forma de movimento espiritual para maquiar a realidade espiritual, para esconder aquilo que eles já perderam há muito tempo. Caríssimos, como profeta de Deus nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, eu quero lhes dizer, precisamos cuidar de nossas fronteiras teológicas. Precisamos vigiar nossos valores. Precisamos fazer mais do que exibir nossos escudos de ouro. Precisamos de fato ficar atentos contra as surpresas dos saqueadores. Permita dizer ainda mais, de forma bem individual, meus queridos irmãos, nossos escudos pessoais, nossas posturas comportamentais, nosso compromisso com Deus tem se enfraquecido nesses tempos modernos. O problema é que nós não queremos reconhecer isso. Preferimos ostentar o que não temos mais. Sabe o que Jesus disse? Jesus declarou que o diabo é ladrão e salteador. E ele sempre procura oportunidade para saquear nossos valores espirituais. Saqueadores maléficos que nos perscrutam. Ladrões de nossos valores morais que nos espreitam o tempo todo. São inimigos que esperam que nós nos descuidemos da nossa fé para nos assaltarem, para nos derrubarem. Existem muitos meios pelos quais o diabo quer roubar de nós os nossos escudos de ouro na vida material, na vida política. É incrível como tem gente. Eu estou falando especialmente para pastores e obreiros aqui, como alguns obreiros estão se vendendo barato para essas coisas. Como eles perderam o temor de Deus, estão se deixando levar por tudo isso. Mas Deus é justo juiz, diz a Bíblia, e julga com equidade. Se você está enveredado por um caminho que não é o caminho do Senhor, que é o caminho da vaidade, da presunção, então está na hora de você se acordar, se arrepender, porque o nosso Deus é rico em misericórdias para nos ajudar. Aleluia, 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 aleluia. Permitam-me dizer ainda mais uma coisa. Temos sido saqueados dos dons espirituais que se tornam raros a cada dia em nossas igrejas. As raras manifestações espirituais autênticas ainda sofrem as mais variadas críticas. Até um bocado de pastor assembleano, pastor Ailton, que não deixa o Espírito de Deus operar livremente na igreja, como vocês aqui podem, nesta noite, servir ao Senhor com alegria. Estive em igreja em que se alguém se levanta para entregar a mensagem profética, é repelida na hora de, pode parar porque aqui nós não queremos meninice. Meninice é de um pastor incrédulo, de um pastor que não crê mais nos dons espirituais, que já perdeu o escudo de ouro. Isso é meninice. Se isso é ser da velha guarda, eu sou da velha guarda. Mas estou muito bem concentrado na realidade de hoje. É triste saber que nossos escudos de ouro têm sido substituídos por escudos de cobre. Sabe o que quer dizer isso? É o certo pelo incerto. É o integral pelo mais ou menos. É a verdade pela mentira. É a fé genuína pelo racionalismo carnal. Tudo isso nos leva a abrir os olhos para a farsa das imitações que estão aí, beirando e tentando entrar nas nossas igrejas. É disso que eu quero te falar agora para terminar. A farsa das imitações. Meu Deus do céu. Note o que o texto diz assim: em lugar dos escudos de ouro fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e traziam os escudos de cobre e os tornavam a pôr na câmara da guarda. Essa escritura retrata o estado caótico a que foi submetido o reino de Israel. A partir de então, a história revela que houve uma divisão enorme no reino de Israel. 10 tribos se separaram, foram para um lugar. Roboão ficou apenas com 2 tribos. E essa divisão, provocada pelo orgulho, pela displicência espiritual, com a direção
intervenção de Deus no reino de Israel produziu o caos espiritual, que até hoje estão tentando recuperar o que já perderam. Até hoje, nunca mais recuperaram os escudos de ouro, nunca mais conseguiram recuperar os tesouros da casa de Deus, nem tampouco os tesouros da casa do rei. Meu Deus do céu. Isso nos ensina, irmãos, que quando estamos fora do projeto de Deus, nós temos a tendência de buscar formas, meios e substitutos da verdadeira fé. O rei Roboão passou a viver com seus príncipes, generais e sacerdotes uma farsa. Ele trocou o ouro pelo cobre, ele trocou o genuíno pelo falsificado, ele trocou o verdadeiro pelo que era mentiroso, ele trocou o puro pelo impuro, ele trocou a sinceridade pela hipocrisia, ele trocou o autêntico pelo falso. Nós sabemos que no campo da tipologia bíblica os dois metais são distintos. O ouro tipifica a realeza, a glória, a dignidade, a resistência, a durabilidade e a sinceridade. Mas o cobre é um metal feito de uma liga que envolve geralmente às vezes um pouco de bronze e de estanho, e dizem as traduções que até tiveram dificuldade para essa tradução literal de que isto é uma realidade. Essa combinação de cobre com bronze torna o metal ainda mais inferior do que o ouro. O cobre, quando polido, brilha como ouro, mas seu brilho e cor não tem durabilidade. O que o rei Roboão fez foi uma troca de valores. Houve uma mudança de atitude. Desenvolveu-se entre ele e os seus príncipes e generais e tal um espírito de mentira, uma tremenda de uma hipocrisia. Criou-se um estado do faz de conta. Fazer conta que é, do parece que é, mas não é. É mais ou menos isso. Toda vez que o rei Roboão entrava no palácio ou no templo, a guarda real embraçava os escudos de cobre polidos e brilhantes para dar a ideia de que tudo era como antes. Mas tudo não passava de uma farsa. Se contextualizarmos essa história, chegaremos à conclusão de que nossa história hoje, vivemos em muitos lugares, em muitas igrejas, uma história bem parecida com a história de Israel. A semelhança do povo de Israel, a igreja vem sendo invadida no seu seio por saqueadores que querem saquear a igreja dos seus valores maiores. Nossos escudos de ouro, irmãos, são desejados e são visados pelo inimigo. E quem são esses escudos? São os nossos valores doutrinários, são os nossos princípios éticos, são os nossos bons costumes, é a nossa liturgia, é o nosso louvor, é a nossa fé. Tudo isso está correndo o risco de ser roubado, de ser saqueado. O ouro doutrinário de muitas igrejas por aí já tem sido roubado. Não há mais nem culto de doutrina. Os cultos de doutrina são os mais pobres, são os mais miseráveis, onde o povo nem tem mais prazer de estar lá, porque seus líderes não têm mais nada para dar, não tem mais nada para pregar. Que há muito tempo eles não se ajoelham para buscar de Deus a unção, o poder, a autoridade para poder pregar a palavra. Essa que é a verdade. Então eles preferem viver um estado do falso brilho do cobre. É o estado espiritual do parece que é, mas não é. É o estado do verniz espiritual. É o estado do polimento pentecostal. É o estado da emoção em detrimento da razão. É o estado da fé epidérmica, daquela que arrepia a pele e do arrepio dos pelos. Esse é o estado de muita gente. Ah, eu me arrepiei, então eu estou sentindo a presença de Deus. E quando ele sai, depois passou o arrepio, ele volta a fazer a mesma coisa, os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas coisas. É lamentável, irmãos. É lamentável. Eu fui de uma determinada igreja para pregar e eu me senti mal no púlpito daquela igreja. Eu não sabia explicar. Eu orei, Deus, Senhor, o que está acontecendo aqui? A igreja estava convivendo com um homem adúltero no púlpito da igreja. Anos e anos enganando a igreja. Enganando a igreja. Ninguém engana Deus. Pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Pastor Ailton Júnior está assumindo a assessoria da presidência e o templo central das Assembleias de Deus aqui em Pernambuco. Amém? E agora, eu convido você pacientemente, não tenha pressa não, vamos aqui na íntegra ouvir as palavras do gestor presidente. As palavras dele são gestão, supervisão, coordenação, tá entendendo? Não fala em Espírito Santo, não fala em Deus, não fala em Jesus, não fala em revelação, não fala em unção, não fala em visão, não fala em jejum, não fala em oração, não fala em comunhão. Ou seja, a finalidade da igreja acabou-se. Ele matou a igreja, ele matou. Você quer ver? E agora, veja o plano, como eu falei, relembre, volte o vídeo e veja o que significa maquiavélico e sórdido, perfídia também. Então, essas foram as ferramentas que essa gestão se utilizou e se utiliza. Ele começa dizendo, e eu vou ler aqui pausadamente, tá? Não tenha pressa. Um dos trabalhos do pastor presidente é planejar, olha só, coordenar os trabalhos da igreja. O trabalho do Senhor, graças a Deus, tem crescido porque a obra é dele. Tá mentindo. A obra é dele, do gestor presidente, tá? Veja só. Aí fala lá do trabalho de Portugal, diz que está em várias cidades. Aí diz aqui, tudo isso depende da nossa supervisão. Olha só, não fala no Espírito Santo, na obra salvífica de Jesus, é ele e ele. 1000 congregações em Recife, o Estado, a Argentina, África do Sul, Moçambique, Guiné-Bissau, a irmã está lá sozinha há mais de 30 anos. Aí ele bota como que se esteja fazendo um trabalho em Guiné-Bissau, para você ver que, como eu falei, a máxima é a sordidez, a perfídia e o maquiavelismo. Então diz Peru, Portugal, Inglaterra, e aí ele sempre dá reticências, porque sabe que está mentindo, tá? Então vejam só, irmãos,
Vocês veem, diante disso tudinho, o sítio, o engenho Jussara depredado. O templo está lá, depredado, obreiros mortos por esse estado afora, então não vou repetir aqui, mas vamos em frente. A supervisão de todo esse trabalho, a diretoria auxilia o pastor na supervisão desse trabalho. Só cabe a ele. Ele é o rei, ele é o chefe. Foi ele quem morreu pendurado, né? Lá na cruz, tá? E deve ter ressuscitado para salvar você. Eu acho que essa diretoria acredita nisso. Auxiliar o pastor na supervisão desses trabalhos que ele só não pode fazer. Mas é ele só que faz. Os outros não são auxiliares de Jesus. Os outros não são a serviço da igreja. São a serviço dele. E quem diz são eles. Já publiquei aqui no meu canal. Vamos em frente. E preocupado com isso, para esse novo ano, nós temos pensado em dinamizar algumas atividades com o objetivo de motivar, otimizar a supervisão dos cultos festivos. Você vê que linguagem inadequada para o reino do Espírito Santo de Deus, de Jesus e das operações e milagres de maravilha. É por isso que o povo só vai forçado. Nas áreas aos domingos, Santa Ceias no interior, também com grandes trabalhos, festividades e atender o trabalho no sertão. Vejam que carnalidade, puramente carne. Aí ele prossegue. É como consta no estatuto, mentira, que não cumpre o estatuto, porque se cumprisse já teria sido exonerado, destituído há muito tempo, ele e toda essa diretoria. Aí diz assim, é que nós convidamos o pastor Ailton Júnior. Ele estava dirigindo e estava muito bem em Caruaru. Pergunta aos irmãos de lá, não aos babões. Pergunta aos irmãos que têm pé no chão. Onde inaugurou o templo e dinamizou o trabalho, porque o trabalho estava morto, porque tinha lá um inativo, tinha lá aqueles que estão, né, como eu falei, aqueles vasos e utensílios da cozinha e do sanitário, tá? Um templo velho, antigo, porque até no dia da transferência de comando lá, esse vice-presidente, que eu não vou citar mais nome aqui de ninguém, irmãos, é um compromisso meu. Para os irmãos subirem para a galeria, foi preciso pedir autorização ao gestor-presidente. Paciência. Esses homens, eu jamais vou sentar-me nos bancos para presenciar ou cultuar a Deus um culto, uma cerimônia dirigida por esses fantoches, marionetes, mamulengos, cabeças de papel. Então, continuando. Onde inaugurou o templo e dinamizou o trabalho. Mas a necessidade da igreja, que necessidade? A necessidade dele. Nós que somos pastores, vamos aonde a igreja precisa. E isso, ele falando pausadamente, procurando as palavras, mentindo descaradamente, como é propriedade dele, como é costume dele. Aí diz, uma das coisas boas de nossa igreja são as mudanças com a finalidade de dinamizar o trabalho. E reticências. São mudanças, são coisas boas. Está aí há 26 anos causando um prejuízo enorme. A conta poupuda, cheia de dinheiro, processos cíveis, criminais, Polícia Federal, Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, Ministério Público Eleitoral, mas para ele está tudo bem, não muda nada. A igreja é dele e Jesus muito ausente. Então, dinamizar o trabalho e as mudanças. Está aí com essa família causando esse prejuízo irreparável. Irreparável. Muitos morrerão. Tá? Muitos passarão e não verão a liberdade dessa igreja, e muitos já morreram e se acovardaram, um bando de covarde que passou por aí e entregaram a igreja, tá? A essa infâmia, a essa maldição. Aí diz assim, nós convidamos o pastor para assumir a assessoria da presidência, ou seja, tinha um mamulengo, um fantoche como vice-presidente, ele trouxe o filho e botou acima de tudo. Você acha mentira, que é mentira minha? Você vai ver. Então não esqueça, procure aí novamente, eu volto o vídeo e veja maquiavelismo, perfídia e sordidez. A partir de dezembro, o assessor da presidência, um cargo criado com nepotismo para acomodar a família, que ele mentiu na justiça, tá? Presidente de uma igreja, Deus não está nessa igreja morreu espiritualmente. Assumirá a gestão completa do Templo Central, vai vendo aí, englobando a estrutura administrativa e eclesiástica, o departamento de engenharia também a partir de janeiro. E ele, como assessor, coordenará todos os departamentos aqui do Templo Central. Aí nomina órgãos de louvor, casais, escolas bíblicas, dominical, campanha evangelizadora, adolescentes, proates, orientação dos cultos, agendamento de eventos, congressos, e ele se reportará diretamente à presidência,
assegurando o bom funcionamento e a organização das atividades ministeriais e administrativas. Cadê o Espírito Santo? Cadê Jesus? Cadê Deus? Cadê a igualdade de condições? Cadê a comunhão? Cadê a humildade? Cadê a graça? Cadê o amor? Não é ele, e agora está passando comando geral e irrestrito para o Filho. Então, eu quero repetir para vocês, podem subir lá em cima o vídeo e vejam maquiavelismo, perfídia e sordidez. Portanto, o pastor fulano já é conhecido, né? E a sua esposa, a irmã fulana, e cuidará também da parte feminina. Eles vão organizar tudo. Achou pouco ou quer mais? Essas atividades, é claro que eles só não podem fazer, porque se pudessem, eles sozinhos. Não precisa de ninguém. Você lembra-se dos vasos da cozinha? Utensílios e vasos da cozinha e do sanitário? Todos os outros são aquilo. Descartáveis, substituíveis, só serve para colocar dejetos, tá? E lixo. E vacilou, ele tira. Como colocou um aí que veio de Petrolina, tá? Parece que não se agradou dele, deixou aí no teste, aí já disse que vai para o interior do estado e eu tenho um desrespeito tão grande à igreja que não diz nem para onde é. Cai. As reuniões decisórias são feitas ou na Carolina do Norte ou na Flórida, ou por videoconferência na casa dele com os filhos e com a mulher. É assim, todos vocês são aqueles utensílios da cozinha e do sanitário e dos sanitários que eu falei. Aí diz assim, os irmãos entenderam? Digam amém. Entenderam? Não consulta nada, não pergunta se pode, se quer, se está certo, não pede a aprovação, é o que ele determina. Continuando, diz assim, ele vai fazer o que fazia antes de ir a Caruaru. Mentira. Auxiliados pelos pastores. Aí diz, fulano de tal, esse que veio de Petrolina e estava aí como, com muito atrevimento, acho que estava aí, babou, pediu autorização para profetizar, ele disse, cai fora. Aí disse, para onde? Indo para dirigir uma igreja no interior do estado. Meu irmão, Deus tenha misericórdia da sua igreja. Um cara que não é pastor, e para profetizar pede autorização ao pastor presidente, um cara que chama a esposa do pastor presidente de mãe, que chama o pastor presidente de pai, de meu anjo, meu protetor, meu, tá entendendo? E outros que andam beijando aí, vai dirigir a igreja. Deus tem, é por isso que as igrejas estão vazias, como vocês viram. Olha, aí diz, de formas que todas as atividades aqui, serão coordenadas pelo pastor Ailton Júnior. Os outros são vasos e utensílios, como eu falei, da cozinha e dos sanitários. Caladinhos, vocês só servem para eu colocar os dejetos e usar vocês da maneira que é para isso que vocês foram projetados. É para isso que vocês servem. Em qualquer casa, vocês, esses utensílios e objetos, não têm muita importância, não são visíveis, mas tem que estar lá. Tem que estar lá. Tá entendendo, irmãos? E os demais irmãos da diretoria, quando não estiverem aqui, ou seja, quando os utensílios da cozinha, das cozinhas e dos sanitários, é assim mesmo, é duro, é assim mesmo, não estiverem aqui, os irmãos sabem que foram enviados pelo pastor presidente para o sertão, para o interior, para as grandes festividades no Grande Recife. Isso é uma necessidade que nós não estamos atendendo por falta do deslocamento dos membros. Falou assim mesmo, da diretoria. Entendido? Digam amém. Nós estamos em Caruaru, 25 de setembro de 2021. Estamos aqui com um grupo de irmãos para denunciar os atos ilícitos da IADPE na presidência do pastor Ailton José Alves. Tem uma notícia que já está se espalhando pela cidade do Recife e pelo Agreste, Sertão, Mata Sul e Mata Norte. Uma pergunta e uma curiosidade. Pastor Ailton Júnior, pastor desta igreja, é verdade que o senhor tem um filho fora do casamento? E se ele já tem mais ou menos 20 anos de idade? Se for verdade ou não, nós gostaríamos, como membros da igreja, congregados e frequentadores da igreja evangélica Assembleia de Deus, o senhor tem condição de dizer se é verdade o que estão dizendo, que o senhor tem um filho fora do casamento, e o senhor tem condições de continuar à frente dessa igreja, sendo acusado
de uma prática dessa, pelo menos venha e se explique. Ailton Júnior adulterou lá no passado, segundo os irmãos. Não sou eu que estou falando, houve até reunião do presbitério que eu estava presente. Desculpa os irmãos. Então Ailton Júnior, por exemplo, sabe que ele é pecador. Ele pecou, tem um problema aí, de um relacionamento aí. Que não... Faça a pergunta. O irmão fala, você pecou mesmo, você adulterou? Vá à igreja de Caruaru e diga aos membros, olha irmão, eu pequei, eu não pequei. Diga assim, não houve reunião do presbitério. Diga assim, não houve, porque se você disser isso, você vai para o inferno. Não houve reunião do presbitério, a partir depois dos anos 2000, sobre essa questão do seu relacionamento extraconjugal. Houve uma reunião do presbitério, de um diácono lá do Jordão, que falou do seu relacionamento com uma irmã, que tem inclusive um filho fora do casamento, e que isso ficou resolvido ali no Templo Central. Aí você tem que dizer à igreja de Caruaru se isso é verdade ou é mentira. O irmão Emanuel está mentindo, porque aí está registrado na ata da reunião do presbitério. Eu fiz essa pergunta. O irmão Flávio fez essa pergunta. Pergunta lá na frente da Assembleia de Deus de Toritama. E quero aproveitar o Ailton Júnior e continuar com a mesma pergunta. É verdade que o senhor tem um filho, uma filha, não sei, um ou dois, não sei quantos, fruto de um relacionamento extraconjugal com uma jovem dentro da igreja? Está aí, tem a oportunidade, lógico, o direito de resposta. Agora aqui eu gostaria de fazer uma pergunta ao filho do gestor Ailton José Alves, o Ailton Júnior. Há 20 anos é circulada essa notícia dentro dos bastidores e a igreja sabe. Eu gostaria de perguntar a você, senhor gestor Ailton Júnior, o senhor pode vir a público e se explicar. A pergunta é esta: é verdade que o senhor Ailton Júnior tem um filho fora do casamento? Você se engana se quiser. Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que Deus em Cristo grandemente te abençoe.